Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês, meus amores. Estou aqui outra vez fazendo mais um vídeo para vocês. Que tal se abrirmos a nossa mente um pouquinho para aprender? Então, basicamente, hoje eu quero falar com vocês sobre manifestar. Eu elaborei 4 passos a seguir para conseguirmos manifestar a vida dos nossos sonhos. Ademais, essa palavra está bastante na moda, né? Muitas pessoas desejando, mas não sabem como fazer. Eu confesso que eu também estou nesse caminho, então vamos aprender juntos, beleza? Então, gostaria de comentar que a mecânica quântica nasceu lá por volta de 1935, ok? E a base da mecânica quântica é o que rege tudo praticamente a nossa vida, tudo o que a gente utiliza, o que é de moderno, o telefone celular, o micro-ondas, o GPS, os computadores, o Wi-Fi, Wi-Fi, né, como se diz no Brasil. Então, assim, muitas dessas coisas estão em base à mecânica quântica, ok? Um dos pais da mecânica quântica foi Niels Bohr, e foi justamente depois da física estudada, depois da física newtoniana, que na verdade a física newtoniana, ela tinha estudado e assim afirmava que só existia matéria. Então mais tarde veio a física quântica para demonstrar que isso não é assim, né? E na verdade, com a física quântica conseguiu se demonstrar que nós somos partículas e ondas, ou seja, somos seres físicos e energéticos. E o grande problema da humanidade que enfrentamos hoje é acreditar que a ciência explica tudo. E na verdade a ciência ela está bem limitada. Ela não estuda todos os fatores que talvez poderiam ser categorizados como fenômenos anormais e coisas assim. Coisas que sim, outras ciências, sim, como a mecânica quântica, sim, que estão estudando. E esse é o princípio que rege a ressonância harmônica, que eu falei sobre o outro dia, o outro vídeo. Então, se pegarmos um microscópio e focalizar em qualquer coisa, primeiramente veremos as moléculas, depois os átomos, os prótons, os elétrons, os nêutrons, e aumentando a potência chegaremos a ver as cordas de Higgs. Então, que é a tal energia do que tudo está feito. Inclusive aí, né, que se diz que tudo está em vibração. Essa mesa, o meu caderno, tudo, só que essa caneta, só que os nossos olhos não alcançam a ver, a gente só vê a matéria, né? O que é isso, o que é sólido. Mas embaixo disso nós somos partículas e somos a onda também, que é o que está no final de tudo. Se a gente vai aumentando a potência do microscópio, chegaríamos a ver essa energia. E então é aí onde começa tudo, onde inicia tudo, né? E se você me perguntar por que eu estou falando disso tudo, o que tem a ver isso, por que você precisa saber disso, eu simplesmente digo que eu preciso explicar isso para você entender os passos que eu vou dizer, porque tudo começa na nossa mente, ok? Os princípios básicos da manifestação começa aí. Então, para você conseguir realizar os teus sonhos, você precisa entender isso. Que eu também estou aprendendo sobre tudo isso, já que até há pouco tempo
a minha vida foi tudo muito complicado. Tudo que eu consegui foi com muito esforço, e agora eu tô descobrindo que a vida não deveria ser assim. Que na verdade a vida é um jogo, né? E ela deveria ser leve, ela deveria ser fluida. Então, se talvez igual a mim, você também não tinha acesso a essa informação para poder criar a sua própria realidade, né? Como que você vai fazer disso de forma consciente se você não tem acesso a essa informação, né? Então, inclusive, mesmo se você não tem conhecimento dessa lei, são leis que regem o universo. Ela está acontecendo mesmo assim. Então, se a gente ter acesso a esse conhecimento, vai ser muito mais fácil para você simplesmente conseguir chegar aonde você quer chegar de uma forma deliberadamente, né? Consciente que você está fazendo, sabendo aonde você quer ir e não deixando simplesmente a vida nos levar, né? Porque tomamos consciência disso. Então, faremos de uma forma que isso nos beneficiará e não nos prejudique, porque se você não sabe, você simplesmente vai deixar a vida ocorrer, né? Então, se você está disposto a isso, ok, mas eu já não. Então, por isso que eu estou buscando esse tipo de conhecimento para fazer de forma diferente, para conseguir mudar, porque a informação, eu sempre digo, é o poder, né? Então, assim, essa lei, por exemplo, que eu digo, que regem o universo, elas estão sempre atuando, independentemente, né, se a gente conhece elas ou não. É igual se você pegar um objeto na mão e você soltar ele, independentemente se você conhece a lei que rege, que faz esse objeto cair, ela vai estar atuando. Mas se você conhecer essa lei, você pode trazer ela para o seu benefício, não é mesmo? Então, ao sabermos que nós também somos onda, somos vibração, eu acho que fica mais fácil de conseguir entender, né, os passos. Basicamente, nós temos, inclusive os nossos pensamentos também emitem uma vibração. E nós temos em média 70 mil pensamentos por dia, e sendo eles 90% dos mesmos, de forma repetitiva, dos mesmos que nós tivemos ontem, antes de ontem e assim por diante. Então, isso porque a nossa vida é regida pelas nossas crenças. Só que as nossas crenças estão no nosso subconsciente, que é mais difícil ter acesso lá. Lá é o nosso, como se diz, é o nosso storage, é onde que fica guardado todas as nossas memórias, né? Tudo que o que a gente precisa lembrar para o nosso dia a dia. Então essas crenças que estão alojadas no nosso subconsciente, muitas vezes são esses programas, né, que temos aí guardado. Muitas vezes a gente não é nem sequer consciente que eles são daquela forma, que a gente nunca nem sequer para analisar, né? Porque a vida só vai funcionando daquela forma automática, né? Então, se você tem uma crença, por exemplo, limitante, que você cresceu ouvindo a sua família, os adultos perto de você, falando, por exemplo, que o dinheiro não cresce em árvores, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a fonte de todos os males e por aí fora, que tem um montão de crenças em relação, né, a tudo isso, a prosperidade, a crescer e tal. Então, quando você tenta trabalhar, quando você tenta prosperar, se a sua crença tá em contra disso, no teu subconsciente, que você ainda não se deu conta, você pode batalhar, você pode arrastar, você pode fazer o que você quiser, que, tipo, os resultados são muito pequenos.
Então, mais adiante eu quero comentar uma forma no final desse vídeo como você consegue detectar facilmente se você tem uma crença limitante, porque isso é um dos passos bem importantes para conseguir chegar a manifestar, né, os nossos desejos. Primeiramente, a gente deveria olhar para dentro de nós mesmos e aprender a identificar né, essas crenças limitantes e tomar consciência sobre elas para poder modificá-las, né? Uma das formas que você pode eliminar as crenças limitantes é com a hipnose, que é uma das terapias que eu ofereço, né? E porque quando você tira uma crença, você também tem que colocar uma outra empoderadora no lugar. Outra forma é a repetição constante, que em algum outro vídeo eu até posso fazer ou falar sobre isso também e ensinar um método que é bem interessante, que você põe afirmações positivas para ouvir no momento em que você vai dormir. Então, normalmente antes de você cair no sono, você vai estar ouvindo aquelas repetições positivas. Só que o interessante é que quando a gente dorme, o nosso cérebro pensante, né, que é o nosso consciente, ele descansa. Só que o nosso parte do cérebro do subconsciente, ele continua ativo. Então aquelas mensagens empoderadoras, frases positivas, afirmações positivas vão estar entrando diretamente no teu subconsciente. E ao longo de você ouvir isso com muitas repetições e falar também na frente do espelho, afirmações para você, contrária àquilo que você realmente, aquela crença limitante que você tem, isso também ajuda a reprogramar, porque na verdade quando nós éramos crianças, nós aprendemos dessa forma, né, de tanto ouvir os adultos falarem mal do dinheiro, falar mal, né, no caso de formar crença limitante com isso, né, eu tô dando esse exemplo hoje. Então assim, só que claro, essa metodologia é muito mais lenta, né, da repetição, é um processo que você tem que ficar ali até o momento que você vê que você conseguiu tirar aquela crença de dentro de você. A hipnose já é um método bem mais fácil, né, que a gente utiliza, mas tem outras formas, inclusive eu até descobri há pouco tempo, existe umas novas modalidades de uma terapia que se chama Psyche, que é de uma pessoa que eu gosto de assistir muitos vídeos dele, tem vários livros escritos sobre isso e tal, eu falei sobre ele em algum outro vídeo, que se chama Bruce Lipton, e ele é um biólogo que acabou descobrindo que a biologia, na verdade, não rege a nossa vida. Então é bem interessante ver que pessoas desse alto grau estão conseguindo, que são científicos da física newtoniana e estão simplesmente passando para a física quântica, porque estão conseguindo ver a coisa que a física newtoniana não consegue explicar, e a física quântica sim consegue ver claramente. E a nossa vida, ela simplesmente é regida de uma forma que, de acordo com as nossas crenças. Se você pensa que a vida é dura, que a vida é uma batalha, é assim como ela vai se apresentar para você, é exatamente assim. Agora, se você já acredita que a vida é fácil, que tudo transcorre com leveza, sem sacrifícios e tal, ela se apresentará dessa forma. Por isso que vemos que nossas vidas são tão dispares, são tão diferentes de outras pessoas, né? Alguns a gente vê que dá a sensação que é uma pessoa com mais sorte, que é uma pessoa que costumam falar que tem a bunda virada para a lua, né? Simplesmente quer dizer que as crenças daquela pessoa estão relacionadas a isso. Ela acredita que a vida dela é fácil, portanto, a vida se apresenta a ela assim. Então, meus amigos, não tem outra que senão reprogramar tudo, né? E modificar o que a gente não tá gostando, o que a gente quer, né, fazer de forma diferente. Claro que não se trata somente de acreditar,
né? Por isso que eu elaborei esses 4 passos a seguir para fazer um pouco as coisas parecerem mais fáceis. Olha, eu tenho uma crença limitante, já acabei de descobrir. Então assim, só que a pessoa, ela precisa também estar em congruência com aquilo, né? Com aquilo que ela deseja. O que eu quero dizer é que essa pessoa, ela deve atuar também em consequências de acordo com aquilo que ela está desejando manifestar, né? Não adianta ficar em casa meditando, só visualizando e acreditando que o teu desejo vai vir realizado, tocar na sua porta e falar, ó, estou aqui. Não é exatamente assim, né? Temos que atuar naquela direção e prestar atenção nas sincronicidades que o universo nos manda para dizer, olha, isso está a ponto de acontecer, porque às vezes na nossa vida tão busy, tão ocupada, a gente nem presta sequer atenção nessas pequenas coisas e fica lá depois na dúvida. O momento que você colocou a dúvida aí no meio, aquilo ali você não vai mais colapsar a função da onda, você já paralisou o desejo, porque você duvidou. O bem importante é você acreditar fielmente, 100% que aquilo lá vai acontecer. Então agora eu vou contar para vocês os 4 passos, começando pelo primeiro, que é lançar a intenção ao universo, daquilo do seu desejo, né? De uma forma assim bem clara. Quanto mais clara você tiver na sua mente, é muito mais fácil de ser realizado. Por exemplo, você quer trocar de carro, ou você quer comprar um carro. Não basta simplesmente você lançar o desejo de eu quero um carro. Não, você precisa especificar qual é a marca, que cor. Você precisa se visualizar dentro do carro, sentindo o cheirinho do novo, dirigindo, qual é a sensação que você sentiria estando dirigindo aquele carro novo e tudo mais. Isso são detalhes que fazem totalmente a diferença. O segundo passo é eliminar as crenças limitantes, né? Aquelas que não estão em congruência com o que você quer realizar. E claro, colocar outras que sejam empoderadoras no lugar delas, né? Porque assim os seus pensamentos vão estar congruentes com aquilo que você deseja manifestar. Portanto, sua vibração também será, já que a vibração é a linguagem que o universo entende, nada mais. Então assim, o tanto que o universo ele só devolve pra gente o que nós estamos emanando. Se você está vibrando na escassez, ele só vai te dar mais escassez. Se você está vibrando na abundância, ele vai te dar mais abundância, porque o universo só entende de vibração, não de linguagem, não de outras formas, né? Então assim, você não pode continuar atuando da mesma forma e simplesmente esperar que ocorram coisas diferentes, né? Você precisa tomar ação para que certas coisas, para que a sua vida mude. Se você quiser mudar, agora se você está feliz com tudo que está na sua volta e você não quer mudar nada, tá tudo certo. Não precisa nem terminar de assistir esse vídeo. Já seria uma perda de tempo. Então assim, o terceiro passo seria visualizar o seu sonho, como se ele já estivesse ocorrendo no momento, no presente. Já que dessa forma você vai sentir a emoção daquilo que você está desejando, não é mesmo? E então vem o sentimento da gratidão pelo sonho já cumprido, né? E isso também é o que faz bastante a diferença, porque nós acabamos não sendo gratos por tudo que nós temos. E a gratidão é um passo, meus amigos, muito importante, muito importante. Sem a gratidão, a gente não vai em lugar nenhum. E o quarto passo, finalmente, é você acreditar, confiar no universo, ter fé, entregar nas mãos dele. E não se preocupar como o teu desejo vai ser realizado, porque isso não é papel seu.
Seu papel é os anteriores passos que eu falei que você deve fazer. Se você seguir esses 4 passos, o universo simplesmente colocará tudo. Ele encontrará uma forma de trazer aquilo aos seus pés, de realizar os seus desejos. Então, assim, se você acha que a sua vida tá tão precária que, como eu disse que o agradecimento, ser grato é super importante, né? Se você acha que não tem motivo suficiente, que você não tem motivos para agradecer, que você tá achando que a sua vida tá tão precária, comece pelo básico, comece pelas coisas pequenas. Talvez agradeça pelo cheiro do café, um café recém-coado. Agradeça pelo teto que você tem na sua cabeça. Agradeça por estar vivo, por ter saúde. Então o universo simplesmente começará a te mostrar mais coisa para você ser mais grato ainda. E isso vira, né, uma roda. Então vai aumentar a sua vibração. E aumentando a sua vibração, né, a diferença faz que você emana uma vibração boa para o universo, ele te manda mais disso. Então as coisas boas começam a acontecer. Não se esqueça, começa pelo básico, nem que seja pelo básico, se você acha que não tem muitas coisas para agradecer. Mas nós, seres humanos, somos bastante ingratos. Nós não sequer valorizamos as coisas boas que temos e por isso temos os resultados que temos. A verdade é essa. A forma mais clara que você tem para identificar se você tem uma crença limitante para poder eliminá-la e colocar outra no seu lugar, é na verdade bem simples. Você só precisa olhar para a sua vida nas diferentes áreas que ela abrange e observar como ela é e como ela se desenvolve, claro. Então, se você vê que precisa exercer muito esforço em certa área e mesmo fazendo aquele esforço você não tem, você não consegue o resultado que realmente estava procurando, então claramente quer dizer que você tem uma crença limitante que está te paralisando aí. Então é uma coisa que você precisa trabalhar nessa área da sua vida, né? Porque assim, a abundância é o estado natural do ser humano. E já que nós somos filhos do Criador, portanto, se somos filhos do Criador, Ele nos deu o poder para ser co-criadores, para co-criar a nossa vida também, né? As nossas vidas em geral. Só que a nossa grande dificuldade é devido às programações negativas que carregamos, né? E acabamos vivendo na escassez. Acabamos vivendo naquela vida mais ou menos, no trabalho para pagar as contas. Então assim, se você tá cansado disso, tá na hora de chutar o balde, de dizer chega, igual eu estou fazendo. E porque assim, se você é filho do rei, que tudo possui, é hora de reivindicar a sua parte, não é mesmo? Porque nós viemos aqui para conseguir realizar os nossos desejos. Esse mundo é um mundo abundante, onde há tudo para todos, só que precisamos acreditar, porque um pai sempre quer dar tudo ao seu filho, não é verdade? Que isso, na verdade, para quem acredita que somos filhos de Deus, que Ele é o dono de tudo, por que Ele nos negaria o que estamos desejando? Que em outro vídeo também gostaria de falar sobre o tema do que tem a ver a religião, que de acordo com que nos ensinaram, que uma das crenças que muitas pessoas têm em relação a Deus é que Ele é um Deus punitivo. E não é assim. Deus é só amor. Deus não é punitivo. Então a gente tem aquela ideia de que Ele é um senhorzinho que está lá em cima das nuvens, com uma barba branca, e se você não fizer isso, Ele vai te castigar.
Por isso, terminamos limitando. E a realidade não tem nada a ver com isso. Só que foi o que nos meteram, infelizmente, né, na cabeça, por desinformação, ou às vezes também propositalmente, porque para a igreja em geral, sem denominação de origem, sem nomear nenhuma específica, interessa que as pessoas não tenham certas informações e não acreditem, não cheguem a acreditar em si mesmo, pensando que você pode ser o criador da sua vida de uma forma deliberadamente. Esse Deus, ele está sempre preparado, ele é o criador, ele é o nosso criador e ele está sempre preparado para nos fazer alcançar os nossos desejos e viver na abundância, só que temos que acreditar nisso. É o que faz a diferença. Então, assim, recapitulando rapidamente, o primeiro passo, lançar a intenção de forma clara ao universo. Segundo passo, eliminar as crenças as crenças limitantes e colocar outras empoderadoras no seu lugar, ok? E que essas crenças sejam congruentes com o seu desejo. O terceiro passo, visualizar o seu sonho, como se ele já estivesse ocorrendo de forma presente, portanto, sentir a emoção do desejo realizado. Portanto, você se sentirá grato e emanará ao universo essa vibração, ok? Quarto passo, ter fé, entregar nas mãos do universo, sem se preocupar, soltar, simplesmente sem se preocupar como aquilo vai chegar até você. Depois que você fizer isso, você pode vir aqui embaixo nos comentários, seguindo esses 4 passos, e contar a sua experiência, que eu tenho certeza que, igual que a mim, que está acontecendo comigo, você vai conseguir realizar os seus sonhos.